Pessoal, vamos dar início agora aqui à nossa aula de aprendizado de máquina. Segundo tópico, o tema da disciplina, tá? Coloquei algumas definições aqui da literatura. Então, o aprendizado de máquina é o campo de estudo que dá ao computador a habilidade de aprender sem explicitamente ser programado. Ok? Aprendizado de máquina explora o estudo e construção de algoritmos que podem aprender a fazer predições nos dados. Daqui vai ser um ramo muito específico do aprendizado de máquina. Aprender implica em alterações no sistema que são adaptativas no sentido de que elas capacitam o sistema a realizar a mesma tarefa ou tarefas provenientes da mesma população de forma mais eficiente e eficaz da próxima vez. Bom, sumarizando essas definições aqui, eu acho bastante legal essa daqui, que a gente vai conseguir fazer o computador realizar uma tarefa, mesmo sem eu programar explicitamente como ele deve realizar aquela tarefa, tá? E essa tarefa, ela pode ser realizada, tá? Com base, tá? Nessa adaptação no sistema, né? Que a gente vai fazer isso por meio do algoritmo e de forma com que, conforme ele vai tendo iterações ou vai realizando iterações, tá? Conforme alguns exemplos que eu vou mostrando para ele, tá? Na próxima vez ou com mais exemplos, ele vai realizar melhor aquela tarefa em relação à tarefa anterior. Tá? Vamos pensar no caso do aprendizado humano, né? Então, se você faz um exercício uma vez, tá? Supor lá, a equação do segundo grau. Pode ser que você, na primeira vez, você fique ali com dúvidas, você erre o exercício e tal, mas conforme você vai fazendo esses exercícios algumas vezes, a próxima vez que você realizar aquela tarefa, não só você vai realizar, acho que mais rápido, né, porque já está mais acostumado, quanto o seu acerto naquela tarefa, naquele exercício, vai ser melhor. Tá? Então, duas coisas que eu acho legal é essa questão de você ir melhorando o seu desempenho conforme você vai interagindo com um determinado problema, tá? E essa questão de você não necessariamente precisar programar como você vai realizar uma tarefa. Tá? Então, e por fim, aquela definição que eu já dei na aula de introdução à inteligência artificial, que é a definição do Mitchell, né? Que ele fala que um computador aprende com uma determinada experiência e com relação a alguma tarefa e alguma medida de performance, se essa medida de performance, conforme eu aumento a minha experiência, tá? Ela vai aumentar na tarefa T. Resumindo, ó, aumento minha experiência, vamos supor que eu estou realizando exercícios matemáticos, cada vez que eu realizo um exercício sobre um determinado tema, é uma experiência. A minha performance pode ser o acerto naquele exercício e a minha tarefa é resolver o exercício. Então, conforme eu vou fazendo exercícios, a minha performance, ou seja, o meu acerto, ele vai aumentando cada vez mais numa determinada tarefa que é resolver aquele exercício. Então, se isso acontece, se conforme eu vou interagindo com aquele problema, eu vou ganhando experiência naquele problema, eu passo a acertar mais aquele problema, eu posso dizer que eu estou aprendendo a fazer aquele problema. Tá? Então, coloquei alguns exemplos aqui. Ó. Vamos supor que a gente tem um programa de e-mail, tá? Vamos supor que é o nosso Gmail da vida, e você vai marcando como spam, tá? Os e-mails que são indesejados, que você considera que não são úteis, propagandas indesejadas, enfim, tá? E o que você não marca, ele vai considerar como não spam. Então, são complementares, o que é spam e o que não é spam. Tá? E baseado nisso, tá? Conforme você vai marcando o que é spam e não spam, o seu algoritmo de e-mail ele vai aprender cada vez mais aquilo que você considera que é um spam ou como não é spam. E dado esse problema, né, e colocando aqueles componentes do aprendizado de máquina, eu fiz 3 perguntas aqui. Qual que seria a tarefa? Tá? Então, a tarefa é classificar os e-mails como spam ou não spam. Tá? A outra é qual que seria a experiência nesse cenário, tá? Qual que seria a experiência nesse cenário? Seria você rotular e-mails como spam ou no spam. Então, conforme você vai dando e-mails, né, ou classificando e-mails como spam ou no spam, você está dando mais experiência para ele, você está dando mais exemplos do que é spam do que é não spam. Tá? E qual que seria a medida de performance? Nesse caso, seria o número de e-mails que você está acertando aqui como spam ou no spam. Tá? Então, conforme eu vou aumentando a minha experiência, tá?
ou seja, eu vou dando mais exemplos do que é spam, do que é não spam, para o meu algoritmo aí de aprendizado de máquina para filtrar spams, tá? Conforme eu vou dando mais exemplos, tá? A ideia é que ele comece a acertar, ou ele passe a acertar cada vez mais conforme eu vou dando mais exemplos. Então, a performance dele é essa taxa de acerto aí de e-mails de spam e de não spam. Tá? Então, eu coloquei vários outros exemplinhos aqui de aprendizado de máquina. Por exemplo, aprender a jogar dama. Então, minha tarefa é jogar dama, minha medida de performance é a porcentagem de jogos vencidos, tá? E a minha experiência seria a quantidade de jogos que eu estou fazendo. Então, a ideia é se eu estou aprendendo a jogar dama, conforme eu vou jogando dama, tá? Eu passe a ganhar cada vez mais conforme eu estou aumentando minha experiência nessa tarefa que é jogar dama. Reconhecimento de escrita, tá? Então tem lá reconhecer as letras, né? Que a pessoa, por exemplo, tá escrevendo num papel, se eu dou uma imagem, eu reconhecer qual que é as letras, tá? A medida de performance seria a porcentagem de letras e dígitos, né? Corretamente reconhecidos, tá? E a experiência, né, seria essa base de letras com as suas respectivas classes, os exemplos, né? Então, eu coloco lá, escrevo um A e falo, tá, isso daqui é um A, isso daqui é um E, escrevo outro caractere ou outro dígito, coloquei um zero, ó, isso é um zero. Então, conforme eu vou aumentando essa experiência, dando mais exemplos de A, mais exemplos de E, de I, de O, de U, enfim, de outros caracteres, se ele aprende, tá? Então, conforme eu vou aumentando essa experiência, eu vou aumentando a porcentagem de acertos desses caracteres, tá? Um outro exemplo aqui, ó, aprender a dirigir um carro. Então, minha tarefa, dirigir numa rua utilizando as imagens dos sensores. A gente pode utilizar outros tipos de informação, sensor de proximidade, mas nesse caso aqui é só utilizando as imagens, tá? Medida de performance é o erro, tá? Ou a diferença aqui que um humano faria com um robô faria. Então, por exemplo, a gente pode colocar um humano dirigindo, tá? E verificar quais ações o humano tomou numa determinada situação. Então, ele viu uma placa de para, ele parou, ele viu um pedestre, ele parou, viu uma placa de vire à direita, ele virou à direita, e medir o quanto que o robô ele está se aproximando dessa ação humana, tá? E a medida do então, essa seria a minha medida de performance. E conforme eu vou dando mais imagens do humano dirigindo, tá mais próximo esse robô tem que se atuar, ou tem que atuar parecido com esse ser humano, tá? Então, eu coloquei uma pergunta, uma resposta aqui. Se os computadores eles são capazes de aprender por si só, não, tá? Eu tenho que programar esses computadores para aprender. E dado que eu programei esses computadores para aprender, eles aprendem como um ser humano? Não aprendem como um ser humano, mas eles são capazes de aprender. Tá? Então, o computador ele não possui um programa inicial, tá? Mas a gente pode programá-los para aprender. E não é aprendizado, vou programar alguma coisa, ele vai saindo aprendendo qualquer coisa. Eu tenho as tarefas que eu vou programar ele para aprender. Tipo, eu quero programar ele para aprender a traduzir textos. Então, eu vou programar ele para isso. Quero programar ele para reconhecer objetos em imagens. Tá? E vou programar um algoritmo específico para ele reconhecer objetos em imagens. Quero programar ele para fazer diagnóstico médico automático. Vou programar ele para fazer o diagnóstico médico automático. Então, não tem esse algoritmo que vai sair aprendendo qualquer coisa, como nós humanos estamos acostumados a aprender. Tá? Além disso, fala, pô, mas o computador, você não consegue aprender igual humano? Acho que não deve ser tão útil assim. Não, na verdade, é útil, tá? Coloquei aqui um videozinho para vocês verem. Não vou tocar esse vídeo agora, porque não faz sentido eu gravar um vídeo num vídeo tocando, tá? Vocês acessem aí esse vídeo. Mas a questão é que o computador, apesar dele não conseguir aprender como o humano aprende, ele consegue processar muito mais rápido, muito mais informações por segundos, milésimos de segundo, etc. Mano, isso dá uma vantagem bem legal para o computador. Então vamos supor o seguinte, eu quero aprender quando que um cliente vai deixar a minha empresa, quando que ele não vai deixar a minha empresa, ou ainda quero aprender um sistema de recomendação. Falar, o que os usuários viram antes e viram depois, para depois, caso o usuário veja alguma coisa parecida, eu recomendar outra coisa. Se eu for fazer esse tipo de análise na mão,
tá? Eu vou demorar muito, porque são muitos, milhares de dados, tá? Então fica complicado o ser humano tentar fazer isso na mão. Por outro lado, o computador consegue processar esses milhares, milhões, bilhões de transações e tentar descobrir um padrão dentro delas de maneira muito rápida. Então tem aí a vantagem do aprendizado de máquina em relação ao humano. Ah, não consigo aprender como humano, mas eu consigo fazer contas ou extrair padrões, descobrir padrões numa imensa quantidade de dados que o humano não conseguiria fazer. Tá? Então, além disso, por que o aprendizado de máquina é importante? Tá? Porque tem algumas tarefas, tá, que são difíceis de ser programadas. Então, imagine vocês programando um conjunto de ifs e elses lá no seu computador para reconhecer uma pessoa, para reconhecer um objeto. Tá? Imagina que você, de fato, conseguiu, por acaso, programar centenas, dezenas, milhares de ifs e elses para ele reconhecer uma maçã que está assim. E se a minha maçã estiver assim? E se ela estiver assim? E se ela estiver meio rotada? E se ela tiver com uma cor um pouquinho mais escura, uma cor um pouquinho mais clara? Então isso vai bilhões, 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 bilhões de ifs para você conseguir programar, reconhecer, fazer o computador conseguir reconhecer algum tipo de objeto, pessoa e etc. Tá? E mesmo para tarefas um pouco mais simples, tá? Demanda bastante tempo. Então, por exemplo, eu quero fazer um filtro de spam, tá? Você consegue fazer com uma série de ifs e elses, tá? Mas vai demorar bastante. Fala, pô, o que tem o spam? Você vai ter que sair analisando o que tem o spam, né? Tem algumas palavrinhas que são clássicas, né? E sair programando todas as palavras, ou sequências de palavras, ou se uma palavra aparece com uma maior frequência, com uma frequência acima de tanto. Enfim, se conseguir, você consegue programar, mas vai demandar tempo. Tá? E além disso, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu tenho alguns spams que estão chegando para mim que não foram previamente programados no if-else. Aí eu, pessoa física, talvez que não soubesse programar, teria que ir lá no meu filtro de spam e programar ifs, elses na mão, tá? Então, existe essa vantagem, tá, de tarefas que são difíceis de serem programadas, tá? Existe essa questão de personalização. Com o aprendizado de máquina, eu consigo personalizar, vamos dizer assim, esse algoritmo, tá? Para classificar spam no spam, simplesmente dando cliquezinhos ali, falando o que é spam e o que não é spam, e ele vai aprender com isso, sem eu precisar explicitamente programá-lo também. Tá? Além disso, como eu falei, ou pegando o gancho com o exemplo acima, tá? Muitas vezes é difícil antever todas as possibilidades para programar. Então vamos supor que eu tenha a habilidade lá de programar um computador para reconhecer uma plaquinha de pare numa imagem. Tá? Só que aí você tem que considerar todas as possibilidades de rotação, se a placa estiver meio tortinha, se estiver meio descolorida, se estiver descolorida, o tipo da fonte. Então acaba ficando algo um pouco difícil de você conseguir programar para antever todas as possibilidades. O algoritmo de máquina, a gente vai ver que ele tem uma capacidade de generalização, ou seja, ele é capaz de atuar mesmo em situações que ele não viu. Então ele é capaz de reconhecer uma placa de pare, mesmo que eu não apresentei explicitamente aquela placa de pare para ele. Tá? Bom, muitas vezes também o ser humano ele não é capaz de explicar todas as suas habilidades para serem programadas. Por exemplo, vou fazer um robô andar de bicicleta. Tá? Como que eu ando de bicicleta? O que passa na minha cabeça? Quais são o que eu percebo e tento agir para andar de bicicleta? Meio complicado de você programar isso na mão. Tá? Então a gente pode utilizar o algoritmo de aprendizado de máquina para fazer o robô utilizar ou aprender essa tarefa. A gente vai ver uma tarefa bastante específica, tá? Até na questão do robô cair no chão, ele levantar, tá? Vai ter um tipo de aprendizado específico para isso, tá? Além disso, a quantidade de conhecimento, tá, disponível ela pode ser muito grande para ser descrito, tá? E programado, como eu falei, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um algoritmo de aprendizado de diagnóstico médico de doenças, tá? Pegar um cara aí e programar todos os possíveis causas e diagnósticos e etc. Tá? Isso daqui pode ser um pouquinho complexo de você fazer na mão, e vem aquela até questão de antever todas as possibilidades ou ter muita coisa para você programar, mas como eu falei, o algoritmo de aprendizado de máquina ele consegue analisar dados de maneira bastante rápida, ou mais rápida que um ser humano, e aprender a programar. Então, se eu tiver exemplos lá de diagnóstico, literatura médica, etc., posso fazer um algoritmo de aprendizado analisar esses dados, tá? E
aprender, né, com base nesses dados, e aí fazer um sistema de diagnóstico médico, e dado os sintomas, ele prevê qual que vai ser a causa, tá? Só que lembrando que aí eu preciso ter a contrapartida, que eu preciso ter os dados para isso daí, para ele aprender também, tá? Aqui também pegando uma linha bastante parecida, o ser humano ele não é capaz de executar algumas tarefas que demandam grande quantidade de cálculos complexos. Então, por exemplo, eu quero detectar quais são as causas que levam o meu cliente a deixar uma empresa, mas aí eu vou analisar as transações aí, ou o perfil de vários clientes, quantidade de mensagem, quantidade de número conta operadora, WhatsApp, número de reclamações, etc. Tem que descobrir um padrão nessa quantidade de dados. Só que você pega uma empresa de telefonia celular que deve ter 20 milhões de clientes. Aí, como que eu descubro qual que é o padrão presente nesses 20 milhões de clientes? Tá? É algo meio difícil. Às vezes, se você faz uma amostragem desses dados, você pode estar perdendo muita informação. Então, os algoritmos de aprendizado de máquina são capazes de atuar aí. Além disso, os problemas eles podem mudar ao longo do tempo. Então, vamos colocar lá no exemplo de um recomendador de notícia, ou pode ser no spam. Tá? Chega um determinado momento e fala, puta, esses caras aqui estão me enchendo o saco, que a princípio não era um spam para mim, mas eu quero que vire um spam agora. Então, eu não preciso ir lá e programar na mão um conjunto de ifs e elses. Eu posso ir marcando esses caras como spam, que aí o meu algoritmo de filtro de spam vai aprender isso daí. Ou, por exemplo, notícias de corrupção. Eu programei lá, parece corrupção, aparece o nome do Lula, enfim, então é uma notícia de corrupção. Tá? Mas vamos supor que apareceu um político novo corrupto, parecer que apareceu uma empresa nova envolvida com um caso de corrupção. Enfim, então se eu tenho esse classificador ou esse algoritmo para detectar notícias de corrupção para mim, eu não preciso ficar programando ele ao longo do tempo, ou aparecendo um conceito novo, preciso lá e reprogramar isso daí. O algoritmo ele tem essa habilidade também de aprender ou de mudar a sua capacidade de fazer essa previsão se é de corrupção ou não ao longo do tempo, mesmo que esse conceito de corrupção ele possa mudar, possa surgir novos assuntos ou temas relacionados à corrupção. Bom, além das importâncias aí, dos benefícios que eu mostrei nos slides anteriores, tá? Outro benefício bastante grande do aprendizado de máquina é a questão de você, uma vez que você é capaz, por exemplo, de dado um texto, um e-mail, você poder categorizar ou poder agrupar esses e-mails, projetos, enfim, tá? Isso é muito útil por causa do grande volume de dados que eu posso ter. Então pensa lá numa empresa, tá? Que Microsoft, Google, enfim, alguma empresa grande que recebe milhares de e-mails por dia lá no saque. Tá? Então, em vez de ter uma pessoa redirecionando para onde que deve ir o e-mail, etc., eu posso ter um algoritmo de aprendizado de máquina que já vai fazer esse redirecionamento automático para mim. Tá? E além disso, a gente consegue, uma vez que eu tenho essa habilidade de reconhecer, por exemplo, a categoria dos textos, tá? De eu extrair conhecimento. Tá? O que seria um exemplo de extração de conhecimento? Então, vamos supor que eu tenho lá a minha base de dados lá de clientes, e quando que o cliente leva, baseado no perfil dele, né? Tem as informações do perfil do meu cliente, informações de consumo dele, né? E eu tenho lá se ele deixa minha empresa, se ele não deixa minha empresa. Então tem um algoritmo que ele tem essa habilidade de extrair qual que é o padrão de um cliente que deixa minha empresa, qual que é o padrão de cliente que não deixa minha empresa. Tá? E aí vamos supor que eu rodo um modelo de aprendizado de máquina e eu posso, um deles que a gente vai ver que é simbólico, é muito fácil de explicar, eu consigo ter umas regrinhas, falar se o cliente conversa menos de tantos minutos com o celular da mesma operadora e mais de tantos minutos com o celular da outra operadora e manda tantos SMS e reclamou tantas vezes, então ele deixa a minha empresa. Tá? Então consigo analisar aqueles dados e extrair um conhecimento do porquê o meu cliente deixa a minha empresa. Tá? E com base nisso eu posso tomar ações aí de retenção desse cliente. Tá? Ou ainda, vamos supor que eu tenho faço uma propaganda lá, Coca-Cola fez uma propaganda nova, e eu chego lá e começo a medir, eu classificar os tweets a respeito daquela propaganda, saber se as pessoas estão falando bem ou estão falando mal da propaganda. Tá? Se eu verificar que ao longo do tempo, né, as pessoas estão falando
mal ou está aumentando a quantidade de pessoas que falam mal, fazem postagens mal, eu tenho conhecimento ali extraído a partir disso, né? Falar, ó, essa propaganda da Coca-Cola deu errado. Ou ainda, por exemplo, o político foi num debate e o número de tweets falando mal desse político tá caindo, tá aumentando ao longo do tempo. Falou, ó, aquilo que ele falou, tá, deu errado, não pegou muito bem, etc. Então não vou tentar mais falar isso, vou tentar corrigir aquilo ali. Então consigo extrair conhecimento a respeito com base em textos, por exemplo, publicados em redes sociais. Né? Então, algo muito legal da aplicação do aprendizado de máquina também. Tá? E agora nós vamos para os tipos de aprendizado de máquina no próximo vídeo.